entendendo as dimensões. Amados, a transição planetária nada mais é que a mudança de dimensões que a Terra e tudo o que há nela se submete durante esta fase. Vou colocar aqui de uma forma bem didática, a fim de que todos possam entender um pouco mais sobre tal assunto, uma vez que os questionamentos são constantes. Já foi dito antes que terceira dimensão, quarta, quinta e acima disso, não são lugares. É na verdade uma simbiose entre um estado vibratório de energia e um estado de consciência. O estado energético está relacionado ao orbe, ou seja, ao mundo específico, seja um planeta, uma estrela ou outra esfera sideral qualquer. No caso da Terra, por exemplo, podemos incluir tudo o que há por aqui, como minerais, vegetais, animais, o próprio ar, a água, a luz solar, etc. Esta parte energética determina o estado planetário numa condição que antes estava restrita a 3D e a 4D, terceira e quarta dimensões. Já o estado de consciência se refere, além da consciência de Gaia, principalmente à consciência dos espíritos que fazem parte da Terra, sejam encarnados ou desencarnados. Até há pouco tempo, os encarnados estavam condicionados às energias de terceira dimensão. Já os desencarnados ocupavam as faixas da quarta dimensão. Tudo o que havia na crosta da Terra também vibrava invariavelmente em faixas dentro da 3D. As dimensões são faixas muito largas, por isso, podem ser divididas em muitíssimas faixas menores, que vamos denominar da seguinte forma, tomando por base a 4D, que é onde predomina a humanidade agora. As primeiras faixas que adentram a 4D são chamadas de quarta dimensão baixa. As faixas intermediárias, de quarta dimensão média. E por outro lado, as faixas mais elevadas, de quarta dimensão alta. Faço aqui uma ressalva: não é preciso morrer para estar na 4D. Estamos explicando que as dimensões são frequência, e não lugares. Por isso, muitos encarnados conseguem agora lembrar do passado e antever o futuro, e logo, isso ficará bem claro para muitos de vocês. Também, isso explica a melhora na comunicação com outros espíritos, que antes era muito raro. Então, se antes a Terra estava restrita a 3D e 4D, os encarnados transitavam por diferentes faixas dentro da 3D. Já os desencarnados faziam o mesmo dentro da 4D. Mas ninguém podia transitar nas faixas de quinta dimensão, a não ser que fizessem a sua ascensão, e aí sim, podiam sair da Terra e ir para órbitas pertencentes a mundos mais elevados, de 5D em diante. Situação essa que os desobrigava da roda das reencarnações. Ah, então é isso. Agora podemos entender por que as pessoas não são iguais em seu estado de consciência. Cada um está no seu degrau evolutivo, ou seja, numa determinada faixa, seja em qual dimensão estiver. E assim, podemos agora descrever e entender de fato como se processa uma transição planetária. Enquanto a Terra pertencia às dimensões 3 e 4, sua vibração mais densa condicionava a humanidade a um mundo de expiações e provas, pois uma consciência limitada não consegue a conexão com a fonte e a coloca necessariamente em situações de dualidade, ou seja, na prática de atos e ações que exigem resgates posteriores. Tal condição específica da terceira dimensão condicionava a consciência humana no limite entre 2 e 3% de sua capacidade real. Por isso, a necessidade de existir a quarta dimensão como um apêndice do planeta Terra. O espírito encarnado necessitava passar pela desencarnação, a fim de que sua consciência, livre do peso da matéria, pudesse adentrar essa dimensão superior, e, ao atingir uma faixa de consciência entre 15 e 20%, recapitulava suas existências na matéria e podia projetar nova encarnação e novos projetos que o elevaria mais tarde. Poucos foram os que ascensionaram dentro dessas limitações. Porém, sempre houve possibilidades, mesmo que limitadas. Seguindo os planos divinos, a Terra chega ao fim deste longo ciclo onde predominou a densidade limitada 3D e 4D. A partir de 2012, quando o quadrante da galáxia ao qual pertence a Terra entrou definitivamente no cinturão de fótons,
toda a energia subiu rapidamente. Como consciência planetária, a Terra subiu todas as faixas pertencentes a 3D e 4D, e sua vibração mínima não baixou mais da 5D. Então, iniciou-se um período onde tudo se transforma por aqui. Já dissemos antes que os reinos mineral, vegetal e animal fazem essa adaptação naturalmente. Por consequência, a própria água, o ar, a luz e tudo mais já vibram nessas faixas dentro da quinta dimensão. O problema maior está realmente dentro das consciências humanas. Únicas consciências detentoras do livre-arbítrio. Por isso, as escolhas são individuais e não coletivas como nos demais reinos. Essa é a característica que determina quem está pronto ou não para fazer a sua ascensão. Há um pequeno prazo, ou uma espera por parte do alto. Por isso, essa espera é chamada de transição. É um trânsito entre as múltiplas faixas vibratórias de cada dimensão. Se a Terra já vibra totalmente em 5D, não se pode dizer o mesmo por parte dos espíritos. Aqui a mescla é grande. Mesmo que a luz e as energias favoreçam, depende de cada um, o alargamento ou não de sua consciência. São essas diferenças que colocam a humanidade, tanto encarnada como desencarnada, em verdadeiras prateleiras de variação energética. A maioria dos encarnados muda de frequência a todo instante. Ora sobe, ora desce. Às vezes coloca os pés nas primeiras faixas de 5D, depois volta para faixas de 4D, e também em faixas mais baixas. Isso fez lembrar os primeiros passos de um bebê que ensaia o seu caminhar. Estamos agora neste estado energético planetário. Na medida que passam os dias, a Terra vai se elevando. Hoje ela já vibra totalmente na 5D e acima, já atingindo picos de 6D e de 7D. Ela vai subir mais até se estabilizar numa faixa entre 5D e 9D. Essa frequência posicionará definitivamente a Terra como um mundo de regeneração. Também será a faixa vibracional das consciências humanas que herdarão essa nova Terra. Serão dimensões variáveis entre a 5D e a 9D, pois haverá evolução constante dentro do mundo de regeneração. Certo que não haverá nem provas e nem expiações, mas o aprendizado não cessa. Ao atingir a vibração 5D, o homem elevará a sua consciência para um patamar de 79 a 80%. Vai poder expandir ainda mais, na medida que possa vibrar em 6D, 7D, 8D e 9D, atingindo então a plenitude de sua consciência, ou seja, chegar aos 100%. Por isso, os corpos físicos dos humanos na 5D até a 9D serão mais ou menos idênticos aos de hoje. Muito mais sutis, porém, uma versão melhorada. Acima da 10ª dimensão, aí sim, o espírito não terá mais um corpo como conhecemos hoje. Perderá praticamente toda a densidade ainda existente, e se transformará em corpo de luz. Será também a partir daí que a sua consciência não terá mais limites. Até lá, iremos aprender muita coisa, que hoje nem sequer podemos imaginar. Então, vamos nos ater àquilo que nos é permitido saber. Também houve uma mudança muito grande na 4ª dimensão, a partir de 2012. Aquilo que entendíamos através da codificação da doutrina espírita de Kardec, que por sinal foi o consolo da humanidade encarnada, agora está mudando rapidamente. Mesmo desencarnado, o espírito está passando por uma série de adaptações dentro dessas mudanças, pois o tempo urge. Não é mais como era até aqui. Na medida que as informações serão liberadas, tentaremos colocar mais sobre este assunto, pois é importante para aqueles que ainda terão que o desencarnar. E até para consolo dos familiares que aqui ficam. Lembre-se que a transição é um período de mudança de faixas vibracionais, não somente de energias, mas acima de tudo, para nós espíritos, uma mudança de consciência. E aí está todo o diferencial. Cada um está na sua faixa. E também cada faixa, dentro de cada dimensão. Quem não sai da 3D, não entrará nas faixas de 4ª dimensão. E quem já está na 4D e não sai de sua vibração, também não adentrará nas faixas de 5ª dimensão. Há um tempo para isso. Mas ao final desse tempo, tudo estará sacramentado. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê.